O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou que todos os discípulos não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero cumprimentar o Padre José Roberto, meu irmão no carisma da paixão, a cada um de vocês que se fazem presentes conosco neste dia aqui na nossa querida paróquia, e a todos vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o 21º domingo do tempo comum. E somos convidados, a partir da liturgia, a reconhecer quem é Jesus dentro do projeto salvífico de Deus para a humanidade. É desse reconhecimento que nasce a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus. E a missão da igreja é ser testemunha do projeto de salvação apresentado pelo Mestre. Eis a nossa missão: ser testemunhas do projeto apresentado pelo Mestre. No Evangelho nós ouvimos que a partir da profissão de fé de Pedro, a ele foi entregado as chaves. A ele foi confiado a responsabilidade de ser um continuador da missão de Jesus. Ele foi o responsável, convidado, assumiu a ser um continuador dos ensinamentos de Cristo, acolhendo na comunidade todas aquelas pessoas que também buscavam participar deste projeto de salvação. Nós, como cristãos que estamos inseridos dentro de uma comunidade de fé, nós temos acolhido aquelas pessoas que desejam fazer a sua experiência com Deus? Como nós temos portado esta chave que Deus confiou a cada um de nós, seus discípulos e discípulas? Na primeira leitura nós escutamos que quem não governa com justiça não merece estar no governo de um povo,
ou seja, não merece receber as chaves. Quantas vezes, dentro de nossa caminhada de igreja, não conhecemos pessoas que fizeram o seu poder um instrumento de afastar as pessoas, de desunir os irmãos e irmãs. Este não é o projeto que Deus quer para nós. Quando recebemos as chaves, temos a missão de ser aqueles que unem o rebanho do Senhor. A segunda leitura, que é um hino de louvor ao projeto de Deus, afirma o contínuo desejo divino de salvar a humanidade, fazendo desta forma com que o homem se entregue nas mãos de Deus, pois Ele, na verdade, tudo é dele, por Ele e para Ele. A pergunta que Jesus faz aos discípulos no dia de hoje, ela deve continuar ressoando aos nossos corações. Quem dizeis que eu sou? Eu pergunto para nós, nesta noite de hoje, quem é Jesus para mim? Amados irmãos e irmãs, só vamos reconhecer a Cristo e aderir ao seu projeto salvífico se nos encontrarmos com Ele, se fizermos com Ele uma experiência pessoal. Dessa experiência acontecerá um reconhecimento autêntico. E aí nós vamos poder responder com fidelidade a pergunta que nos foi apresentada no Evangelho de hoje. Quem é Jesus para mim? Se pergunte isso. Como tem sido a minha experiência com Jesus? São a partir de pessoas que reconhecem, como Pedro reconheceu, que nasce a comunidade, que é fruto de uma confissão forte como a pedra, como a rocha. Queridos e queridas, ninguém pode entender Jesus se não compreende as suas propostas. E as suas propostas são as mesmas do Pai. A justiça que faz surgir o reino em nosso meio. O reconhecimento de Jesus é fruto da vivência do seu projeto, que busca um mundo mais justo, sem corrupção. E a partir deste caminho, podemos confessar com verdade que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Fazendo este reconhecimento autêntico, nós nos tornamos assim merecedores da chave do reino. Mas seguir Jesus, muito mais do que dizer com palavras, é dizer com gestos concretos. Eu tenho sido expressão do amor de Deus no meio das pessoas do meu convívio? Diante de grandes fatos, eu tenho rezado, ou eu só tenho criticado, ou eu sou o primeiro a jogar a pedra? Se eu faço isso, eu não estou seguindo aquilo que Jesus pede que nós façamos. Somos homens e mulheres que devemos rezar por todas as pessoas. Não devemos condenar ninguém. Devemos pedir a Deus que a justiça seja feita. Essa é a nossa oração. A nossa condenação não vale de nada. Mas não é fácil
irmãos e irmãs, fazer essa confissão de fé. Porque Jesus mostra que quando assumimos o seu projeto salvífico, também nos colocamos à disposição para passar pelos conflitos, enfrentar os conflitos, o poder da morte, a porta do inferno que quer nos afastar da presença de Deus. Jesus, ele confia a responsabilidade da liderança a quem o reconhece. E essa liderança tem a missão de manter viva o seu projeto, testemunhando que a salvação e a vida vêm de Deus. Ele faz com que suas testemunhas participem do seu poder de vida, quando ele diz: darei as chaves do reino dos céus. Assim como Pedro, nós também somos chamados a exercer a nossa liderança em vista do reino, nos tornando parte de união, sendo um ponto de união nas comunidades e nos locais onde nós estamos, ajudando a organizá-las para serem continuadoras do projeto de Deus. Por isso, nós devemos ser comunidades vivas, interessadas em ser continuadoras do projeto do Pai. E eu pergunto para nós nesta noite: será que nós estamos colocando Jesus no centro de nossas vidas e de nossas atividades? Será que nós estamos aprendendo a olhar a vida como Jesus olhava, desprendido dos preconceitos, um olhar distribuidor do amor misericordioso do Pai? Será que seguimos colaborando com Jesus no projeto humanizador de Deus? Temos nos esforçado para fazer a experiência autêntica com Ele diariamente? Nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que Jesus é a expressão da esperança. Ele que luta contra toda injustiça, opressão e exploração do homem. Eis a nossa missão: ser porta-voz de esperança para tantas pessoas que sofrem, lutando contra toda a injustiça, toda a corrupção que está instalada em nosso meio. Por isso, a primeira leitura nos diz que aquele que detém as chaves não as devem usá-la com autoridade para fazer os seus interesses pessoais, impedindo os irmãos o acesso ao reino dos céus. Assim também deve ser um coordenador de comunidade, um coordenador de pastoral. Ele deve exercer a sua autoridade como um pai, como uma mãe que quer o bem dos filhos, com solicitude, com amor, com justiça. Como eu tenho desempenhado o meu serviço em meio aos meus irmãos e irmãs? Com amor, com solicitude, com justiça, ou com algumas pedras na mão? Nós assim contemplamos aquilo que nos diz a segunda leitura, valorizando a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus que realiza os seus projetos de salvação no homem. Nesta noite,
Amados irmãos e irmãs, vamos unir a nossa voz à voz do salmista e vamos dizer: ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Que a exemplo de Pedro, reconheçamos Cristo, assumindo o seu projeto de salvação, ajudando a concretizar o reino de Deus em nosso meio. Hoje, de modo especial, nós também rezamos por todos os cristãos leigos e seus diversos serviços à igreja. Então peçamos a Deus que os abençoe e os fortaleça nessa bonita missão evangelizadora. Saibam que vocês portam chaves importantes, que saibam exercer a liderança, fazendo uma comunidade viva, pautada no amor e na misericórdia. Essa é a nossa missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.